Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Levi Costa, estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Para isso eu quero ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do verso 32 ao verso de número 34, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glória a Deus. Meus queridos, este capítulo 11 da Epístola aos Hebreus ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Estes muitos aqui citados, citei aqui na leitura feita, alguns deles, são vários, mas todos eles são tidos como heróis da fé. Mas o que é que os diferenciaram dos demais? O que é que os fizeram de fato heróis da fé? Eles não eram super-homens, super-mulheres, pessoas extraordinárias, não. Eram pessoas comuns, como eu e você. Pessoas normais, no seu dia a dia da vida. Mas lendo esses 3 versículos, eu encontro 3 fatores que fizeram toda a diferença na vida de cada um deles. E que pode fazer diferença na minha e na sua vida. Estou dizendo que, tendo nós o que eles tiveram, para poder chegar onde chegaram, é preciso ter essas 3 qualidades em suas vidas. A primeira delas, força. A segunda, esforço. E a terceira, fé. Não está propriamente, como acabo de falar, dentro da ordem que o texto nos apresenta. Mas em escala de valores, eu colocaria assim: do menos para o mais. Do menos importante na vida para o mais importante, mas que todos são necessários. A força, seguida do esforço e, por fim, sem comentários, sem dúvidas, a fé. Veja bem, o que seria a força? A força é a capacidade para cumprir determinada tarefa. E o esforço? O esforço é fazer mais do que é capaz para alcançar os seus objetivos. E a fé? A fé é a confiança absoluta que nos impulsiona a continuar na caminhada. No sentido da força, quer dizer aquilo que naturalmente nós temos, como nós somos pessoas normais. Temos a nossa força humana, a força própria para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, para realizar determinada tarefa. Um exemplo bíblico que eu tenho para te falar é no caso de Gideão, quando estava malhando o trigo no lagar, diante das ameaças dos midianitas, e ali chega o anjo do Senhor e lhe diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Ele naquele momento questiona com o anjo, entra nos detalhes todos, mas o que eu quero falar não é exatamente a história de Gideão, mas essa última parte, quando o anjo diz a ele: vai nesta tua força. O mesmo é dito a nós hoje. Você tem condição de fazer alguma coisa. Você é capaz de realizar algo. A questão é que nós ficamos imobilizados diante das circunstâncias, simplesmente a lamentar a situação. Simplesmente, até mesmo, a murmurar diante da realidade difícil que estamos enfrentando. Mas para ti a palavra é: vai nesta tua força. Você é capaz. Existem condições da sua parte para fazer alguma coisa. Então somente te levanta, te dispõe, ergue a cabeça, vai em frente nesta tua força. A força que é uma ação simplesmente para realizar o que temos a realizar e podemos realizar. A força diz respeito à nossa condição humana de pessoas vivas, conscientes, que pode fazer a diferença, que pode fazer alguma coisa. Portanto, a palavra é, inicialmente, vai nessa tua força e livra Israel
da mão dos midianitas. Ou no teu caso, no meu caso, vai nessa tua força e faz o que você pode fazer para mudar a situação. Sai desse canto, desse esconderijo, sai da caverna. Nesta tua força, vai em frente e realiza alguma coisa. E faz alguma coisa acontecer, porque tu tens força para isso. Mas muitas vezes nos encontramos numa situação em que não temos mais forças. Realmente acontece, chegamos no limite das nossas forças. Numa força normal, natural em nós para fazer alguma coisa. E o que fazer agora? A segunda palavra, a segunda qualidade que nestes heróis da fé fez a diferença e faz também hoje a diferença em você, em mim, em nossa vida é o esforço. Esforço seria exatamente a reação para conquistar. Enquanto que a força é a ação para realizar, o esforço é a reação para conquistar. Porque é mediante o esforço, que quer dizer fazer mais do que é capaz para alcançar os objetivos, está além das forças naturais, está além das forças normais que já não existem. É o esforço, é tirar força de onde não tem, para poder conquistar algo. E tudo que nós alcançamos mediante o esforço é uma conquista. Porque é uma luta tremenda, é um sacrifício tremendo, mas vale a pena. Porque depois de alcançar o objetivo, é uma vitória alcançada. É uma conquista alcançada. É uma realização pessoal. Portanto, esforça-te. Porque você pode estar dizendo neste momento, eu não tenho mais forças. Eu não tenho forças para lutar. Então para ti a palavra é, esforça-te. Esforça-te. Faz além das forças naturais que já não existem. Você agora tem que se esforçar para fazer mesmo. Porque agora já não existe aquela força natural. Agora é necessário o esforço. Te esforça para fazer a tua parte no que tu tens a fazer. O Senhor Deus chega a Josué e ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Para isso, esforça-te e tem bom ânimo. Desanimado, ninguém se esforça. E só se esforça aquele que tem ânimo para ir à luta, para ir à frente, para fazer alguma coisa. Para conquistar os teus ideais, para conquistar os teus objetivos. Esforça-te, que o Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus não será com aquele que não se esforça para nada. O Senhor Deus não será com aquele que não empreende nenhum esforço para ir avante, para ir à frente. Mas se Ele está te mandando, a palavra é, não te mandei eu, esforça-te, tão somente esforça-te. Tem bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Mas muitas vezes, além de faltar as forças, e já chegamos no limite total, no máximo possível, que não tem mais nem como reagir, não tem como mais ter um esforço para reagir. O que fazer agora? Somente uma coisa nos resta, a última e maior, na verdade, a fé. Veja que o texto diz, pela fé. Todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus tem essa palavra, ou esta frase, pela fé. E narra o que aconteceu pela fé, na vida de um, na vida de outro, na vida de outro mais, e hoje, na sua vida, na minha vida, pela fé. Pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Nós estamos seguindo ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e isso acontece por meio da fé. Pela fé. Fé, portanto, é a convicção para conquistar. Veja, força é a ação para realizar. O esforço é a reação para conquistar. E a fé é a convicção para continuar. Para continuar, para não parar, para não desistir, para perseverar, para permanecer, para prosseguir avante, para ir até o fim. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Meus queridos, fé é a convicção que nós temos. É a convicção que nos resta de que há um Deus nos céus, de que a palavra do Senhor é a verdade, que Ele tem promessas para a nossa vida e só vamos prosseguir para alcançar essas promessas, para conquistar estas promessas, se for simplesmente
pela fé. Portanto, a fé é a convicção para continuar na caminhada rumo à conquista daquilo que nós pretendemos alcançar para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, a fé é a convicção para continuar na caminhada, embora não vendo, mas crendo. Embora não estamos diante de nós concretamente, mas nós temos pelos olhos da fé contemplado aquilo que será para nós amanhã ou depois. Portanto, a fé faz toda a diferença. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor, conforme está em Hebreus capítulo 10, verso 38. Se recuar da fé, não há mais escape. Se recuar, se retroceder da fé, não tem como. Pode faltar a força, pode não haver condições para esforço algum, mas a fé não pode se esvair. A fé não pode se esgotar, a fé não pode acabar. Ser fiel até a morte, se preciso for, e você terá a coroa da vida, que é a eternidade com o Senhor. Portanto, meu querido, a palavra é esta: pela fé venceram. Pela fé venceram. Na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Alguém alguma vez, certa pessoa, me perguntou como tirar forças da fraqueza. Simplesmente respondi: se tira a força da fraqueza se esforçando. Pois nessa fraqueza, da falta da força, é que nos esforçamos simplesmente para conquistar. Mas aí nós temos o recurso maior, que não pode faltar em hipótese alguma: a fé. Pela fé. Vamos nesse momento orar ao Senhor e pedir que nos dê graça, nos sustente, nos fortaleça, e que por meio do seu Espírito Santo nos ajude a viver nesta verdade que a sua palavra nos apresenta, para que nós também possamos ter o que estes tiveram, o resultado que tiveram pela fé, no esforço, mediante a força que dispuseram para fazer. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, e à luz da tua palavra que acabo de ministrar, segundo está nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ajuda-nos a que nós possamos nos dispor e pela força natural, humana, pessoal que temos para fazer alguma coisa, para ir adiante, nós possamos assim fazer. Mas caso essa força venha se esvair, nós possamos reagir a isto, não nos acomodar num canto recuado, mas reagir para poder conquistar alguma coisa. Mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos permanecer firme na fé, porque o justo viverá da fé, e a fé é a única forma que temos para agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, e nós cremos que Tu és o nosso Deus e Senhor. Portanto, pela fé é que nós estamos vivendo, nos movendo e existindo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, te sustente e fortaleça, para que você pela fé possa vencer para a glória de Deus Pai. Visite o nosso blog, Levi Costa Blog. Você vai encontrar lá muitas matérias, muitas meditações, reflexões, palavras de edificação para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.